Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na Analyse e na aula de hoje eu vou te ensinar como fazer um super gráfico de barras com várias faixas em cada barra, os conhecidos Stacked Bars. Sem mais delongas, bora para a aula! Na aula de hoje, eu trago um assunto que foi até um aluno do meu curso que trouxe, para que eu conseguisse ajudá-lo a montar esse gráfico. E aí eu resolvi montar uma aula também. É um gráfico que eu nunca tinha feito, mas que é muito interessante, né? Que é um gráfico em barras com várias faixas dentro de cada barra. Então eu tenho o tratamento, no eixo X, mas dentro desse tratamento eu coloco outro tratamento. Então é muito legal para quem tem um fatorial, por exemplo. Você consegue mostrar o fatorial inteiro dentro de um único gráfico. E é isso que eu quero ensinar hoje aqui para vocês. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, gente, é carregar o pacote de ggplot2. Acho que eu nem preciso dizer que se você não tem ele instalado, você tem que instalar. Mas quem acompanha minhas aulas já instalou o ggplot2 há muito tempo, né? Então vamos carregá-lo. Está carregando aqui, beleza? Não precisa se preocupar com isso aqui, tá, gente? Isso aqui é só mensagenzinha, tá bom? Vamos definir a trilha de dados utilizando o setwd. Também gosto sempre de repetir. Gente, essa é a trilha do meu computador. Não funciona no de vocês. Vocês têm que trocar para a trilha do computador de vocês. Se você chegou até aqui e não sabe o que é a trilha de dados, como que troca, volta nas nossas aulas anteriores. Vamos fazer isso. Vamos ler o nosso arquivo. Hoje eu vou ler um arquivo chamado dados_covid e vamos dar uma olhada nesse arquivo. Gente, esse arquivo tem 3 colunas, tá? Também um arquivo simples. Eu tenho a capital, a faixa etária e os casos de Covid. Que na verdade aqui são os casos de morte, tá? De Covid. Isso aqui são dados reais, mas não está atualizado. Tá bom? Então isso aqui foi no início de 2022. Então talvez você vai ver, mas isso aí não é o dado final. Não, não é. Tá? Isso aqui foi mais no início da pandemia. Tá bom? Bom, vamos ler os dados todos aqui. Meu arquivo é pequeno, eu posso fazer isso. Então o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho 3 capitais: Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. Ok? E tenho as faixas etárias 0 a 9, 10 a 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79. E tenho o número de casos, de mortos por Covid para cada uma dessas faixas etárias. E aí eu quero plotar isso tudo num gráfico. Eu quero colocar as capitais no eixo X, gráfico de barras normal. Capital no eixo X, número de mortos Covid no eixo Y. Mas eu quero dividir essa capital nas faixas etárias, para eu saber onde morreu mais, onde morreu menos, qual faixa que é mais afetada, qual que não é. Então, para isso, não dá para fazer um gráfico simples de barras. Eu tenho que complicar esse gráfico. E aí eu vou ensinar vocês aqui como que faz. E aqui, gente, porque aqueles que são mais avançados no R podem confundir um pouco. Quem não é, provavelmente não vai confundir, mas quem já é avançado pode confundir. Aqui, pessoal, eu não estou falando em utilizar facetas e gerar vários gráficos, tá bom? Eu estou falando para colocar toda a informação dentro de um único gráfico. Porque senão algumas pessoas vão falar, não, é só gerar facetas, os facets, que a gente chama. Não, aqui eu quero tudo dentro de um único gráfico. Eu não quero um gráfico para cada. A gente vai fazer aulas aqui ensinando a utilizar o Facets, mas não agora, tá? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o ggplot. Okay? Primeiro argumento é dados, que é o nosso arquivo, Então, o nosso arquivo. Aí aqui já tem mudança, tá, gente? Então, vamos lá, O AES, que é para definir os labels. X igual, tem que definir qual coluna vai no eixo X. Então, capital. O nome da minha coluna aqui é capital. Y igual, casos de Covid. Ok?
E aqui importante, ó, label. Label, vou colocar caso de Covid também, tá bom? Por quê? Porque eu, além de montar o gráfico, quero colocar os números dentro de cada barrinha. E a hora que vocês verem o gráfico, vocês vão entender melhor isso. Então, por isso eu coloquei esse label. Se eu não quiser, não precisa. Mas aqui eu quero mostrar o número de cada barrinha para ser um gráfico bem informativo. Um gráfico meio tabela, né? Aí a gente vem, ó, G1bar, que é a funçãozinha dentro do ggplot para gerar o gráfico de barras, ok? Stat igual a identity, e aqui mais uma mudança, ó. AES, fio igual a faixa etária. Ou seja, eu vou pegar o meu gráfico de barras e vou preencher ele com a coluna faixa etária. E aqui são tamanhos, tá? Aqui o tamanho da barra, né? A largurinha ali da barra, 0.5. E cor igual a black, tá? Esse cor igual a black aqui, pessoal, vai ser mais para letra, tá? Porque a barra em si vai ter várias cores que a gente está definindo aqui embaixo. Aí nós vamos colocar aqui, isso aqui você pode ou não colocar, tá? Eu coloquei porque eu queria um para cada cor e queria eu definir a cor. Eu coloco o Scale Fill Manual, que vai gerar para mim a legenda. Name da legenda, coloquei faixa etária, você pode pôr o nome que você quiser. O label da legenda. Aí eu coloquei as classes, ó, 0 a 9, 10 a 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79, 80, aqui até 80, né? 80, vou até modificar aqui, 80 mais. Ok? Aí tem que lembrar de definir as cores, vírgula, velhos. Lembrar, pessoal, sempre de definir o número de cores igual ao número de classes, tá? Porque senão vai ficar duas classes com a mesma cor se o número de cores for menor. Se for maior, se você errar para mais, nem vai ter problema não. Se você errar para menos, vai ficar duas classes com a mesma cor e aí pode dar confusão na hora de interpretar o gráfico, tá bom? Então eu coloquei aqui preto para a primeira classe, verde para a segunda, cinza para a terceira, vermelho para a quarta, amarelo para a quinta, azul para a sexta, laranja para a sétima, rosa para a oitava e marrom para a nona. Defina a cor do jeito que você quiser, tá, pessoal? Mas definir aqui, ó, os labs. Vou colocar aqui o título, title igual. Então agora eu vou definir o título do meu gráfico. Número de mortos por Covid por capital e faixa etária. X igual a nulo, eu não quis colocar. Posso colocar, por exemplo, o nome capital, né? Deixei como nulo, acho que não precisa, tá bem claro o gráfico. Caption. O caption é legal e pode ser algo novo aqui para vocês. Eu, pelo menos, não costumo usar muito caption, então pode ser que vocês nunca tenham visto. O caption é quando eu quero colocar a fonte do gráfico. Por exemplo, aqui eu vou colocar, ó, Fiocruz, junho de 2021, entre parênteses, tá? Tudo que tiver dentro da aspas vai estar lá no gráfico. Então aqui eu estou colocando da onde que eu tirei essa fonte, e é fonte da Fiocruz mesmo, tá, gente? Esse dado nosso aqui é real, de junho de 2021, sobre Covid, bom? E aí o Y eu quero colocar mortos por Covid, ok? Mais FIME BW mais Geon Test. O Geon Test, pessoal, ele vai ajustar pra gente aqui a posição do título, tá? Então eu coloco o tamanho, size igual a 3. Você pode ir modificando esse título para ajustar, tá bom? Position igual a position stack vjust igual a 0.5. O 0.5 é para centralizar o título. Eu, pelo menos, gosto de título centralizado no gráfico. Eu não gosto dele à esquerda. Se você gostar dele à esquerda, você nem precisa colocar isso aqui, tá? Porque ele, de default, ele já vem à esquerda. Se você gostar à direita, aí tem que ir modificando esse número aqui até chegar onde você quer, tá bom? Então esse é o gráfico. Vamos ver como é que ele fica, para vocês entenderem melhor, porque eu sei que muita gente não conhece esse gráfico. Ele é um gráfico muito legal. Olha, vamos fazer ele aqui.
Olha só, vocês veem até que demora um pouquinho para processar, porque já é um gráfico um pouco mais complexo para o R, tá bom? E aqui olha o que nós temos. Nós temos cada barra é uma capital, que foi o que a gente definiu aqui, né? Cada barra sendo uma capital. E dentro de cada barra eu tenho as faixas etárias, que estão aqui, ó. Aqui nós temos as cores das nossas faixas etárias, né? E como que elas estão definidas. Legal, né? Aqui eu tenho o título, número de mortos por Covid por capital e faixa etária, né? Aqui também eu tenho no eixo Y, né? Mortos por Covid, foi o que a gente adicionou. E aqui, ó, a fonte. Fiocruz, junho de 2021, né? Legal também. Então, qual que é o problema do gráfico do jeito que ele está aqui? Tá vendo que os números ficaram completamente fora das classes? Então não ficou legal, né? Da gente ver esses números, né? Não tá aqui fazendo muito sentido aqui pra gente, né? Acabou não ficando legal. Então, nós vamos criar um novo gráfico ajustando esses valores dentro de cada faixa. Que esse foi o que o meu aluno pediu. O meu aluno ele tinha até conseguido fazer esse gráfico. Só que ele teve problema com os números. Ele tentou várias formas e não conseguiu colocar esse número da forma correta. Porque aqui esse número não está correspondendo à classe onde ele aparece. E aí é pior, aí é melhor você nem colocar número. Porque se você pega, aqui 5.122, opa, esse número não é daqui, esse número claramente é daqui de baixo, né? Aí, pronto. Você erra um detalhe desse no gráfico, gente. Quem está vendo não quer nem saber do resto. Acabou por ali a sua atenção, você perdeu. Entendam que quando você mostra um gráfico, normalmente você não tem segunda chance para mostrar aquele gráfico. E aí eu já estou falando no meio empresarial, tá, gente? Não estou falando de uma dissertação, de uma tese que vai, corrige. Estou falando de meio empresarial. No momento que você chega numa reunião, mostra esse gráfico e o gráfico não corresponde aos resultados, aí acabou. Ali você já não... ninguém te ouve mais, tá? Então tome muito cuidado com esse tipo de informação. Então vamos aprender a ajustar. O que acontece? Aqui no início, ó, é onde vai mudar, tá bom? Esse primeiro pedacinho aqui. O Geon Bar, que tinha o AES fio igual a faixa etária aqui dentro dele, até o tamanho e tal, eu tirei. Então aqui só ficou o identity que a gente tem que deixar, né? Para ele montar o gráfico desse jeitinho aqui, com as faixas separadas e tal. E eu puxei esse fio para cá, para a primeira linha de comando. Olha só, ficou AES, X igual a capital, a gente já tinha isso. Y igual a caso de Covid. Fio igual a faixa etária. Eu puxei esse fio da linha de baixo para cá. E label igual a casos de Covid. Legal, né? Você vê que uma modificação simples, né? Que é uma modificação muito simples, né, de fazer, vai fazer com que agora os números fiquem na posição correta. Ó, vamos fazer aqui. Ainda não leu o gráfico, tá, gente? Que ali eu já estou salvando ele como um objeto P. Vou ler esse objeto. E olha aqui como que ficou agora. Agora sim os números estão corretos. Os números antes não faziam sentido nenhum, né? Agora tá certo. 5.122, 5.234, 1.032, né? Essa é a nossa faixa aqui, 89 mais. Deixa eu trocar aqui também. Não é 89, né? É 80. Você vê que o gráfico no R, gente, você tem que ter muito cuidado. É muito detalhezinho, tá? E você tem que estar atento a esses detalhes, né? E aí eu trago esses errinhos para a aula, você poderia falar, putz, Léo, regrava a aula e traz sem erro. Mas eu preciso mostrar para vocês alguns erros. Porque vocês vão cometer esses erros e aí parece assim, putz, o professor nunca erra. Ou eu não te mostro como corrigir o erro, aí você fica perdido, entendeu? Por isso que eu trago alguns erros. A maioria eu já corrijo antes da aula. Eu não monto esse script e ele funciona perfeito, não. Eu tenho que corrigir muita coisa, testar, tá? Para quem acha que isso já vem perfeito, nossa, como ele tem domínio sobre gráficos no R, é claro que eu tenho um domínio, né? Eu sei como usar cada ferramenta. Mas até ajustar um gráfico, principalmente um gráfico complexo igual esse, demora. Essa pergunta aqui, pessoal, para ajustar, para centralizar esses números, eu demorei
Demorei mais de hora para conseguir resolver essa questão. Tentei várias alternativas, nada dava certo realmente, até que eu encontrei essa forma aqui, né? Pesquisando e tal, para fazer dar certo. E aí é onde muita gente desiste, né? Porque, putz, tá muito difícil, vou desistir. E aí é complicado, a gente não pode desistir tão fácil, né? Bom, então aqui tá as faixas. Agora o gráfico certinho. Aí, pessoal, um detalhe que a gente tem que tomar muito cuidado é que quando nós temos faixas muito pequenas, e é o que acontece com as faixas menores de Covid, né? Que Covid, graças a Deus, né, matou poucas crianças. Ideal se não tivesse matado nenhuma, mas essas primeiras faixas aqui quase não morreu pessoas. Então fica muito embolado. Aqui não vai dar para ler, tá? Não tem como, e aí não tem muito o que fazer. As classes maiores estão ok, né? Bem legível, bem bacana. E aí você precisa conviver com isso de não ler essas classes menores, né? Por isso que eu recomendo que esse gráfico, pessoal, ele é muito legal, mas você não pode ter muitas classes também não, tá? Até aqui no nosso exemplo, a gente já está com quantidade de classes bem grande. O ideal é se tiver 5, 6 classes no máximo. Aqui a gente já está com 9. Então não é um gráfico para você encher aqui, o cara põe 20 classes aqui, aí ninguém enxerga nada, né? Aquele monte de cor, aquele monte de coisa, tá? Então, ideal trabalhar com esse gráfico aí em torno de 5, 6 classes, aí fica legal, um gráfico muito bom. E aqui embaixo também no eixo X, nada de muita coisa, tá? Também em torno disso aí, 5, 6 barras. Não vai me fazer aqui com 20 barras e essas 20 barras divididas em mais 9 classes igual tá aqui, aí vira uma bagunça, aí realmente fica muito complicado, tá? Esse é um gráfico bom, mas o seu número de tratamentos que você quer mostrar aqui não pode ser elevado, tá? Bom, então, feitas as ressalvas, para mim é um gráfico excelente, ele me traz muita informação. Então aqui eu já consigo ver, olha, Rio e São Paulo morreu praticamente a mesma quantidade de pessoas. Claro, foram muito mais do que Manaus. Isso é esperado porque Rio e São Paulo são cidades muito maiores, né? Então eles vão morrer mais mesmo, não tem jeito. A gente verifica que em Rio e São Paulo, idosos são a grande maioria de mortos. Em Manaus também, né? Só que Manaus acabou que a classe ali de 60 a 69 foi um pouco maior, mas de qualquer forma, se a gente pegar acima de 60 como idoso, é a grande maioria. É mais de 50% em Manaus, com certeza, né? A gente olhando aqui o gráfico. E em São Paulo e no Rio, chega a mais de 70%, né? Então você olha a quantidade de informação que eu tenho num gráfico. E aqui não tem estatística, gente. Aqui é estatística descritiva, né? Mas não tem nenhuma metodologia complexa, não. E em muitas situações esse gráfico está ótimo. Eu não preciso... Para ter aqui uma tendência da doença tal, eu não preciso aqui de uma ferramenta estatística nesse momento. Eu posso mostrar num próximo gráfico. Alguma coisa, né, que comprova. Tem diferença aqui, estatística do Rio para Manaus, tal, essas coisas todas que a gente pode fazer, né? Mas esse gráfico está ótimo. Isso aqui numa apresentação você já chama atenção. Você coloca lá e as pessoas... Opa, o que esse cara vai me mostrar aqui? Estou interessado. E aí pronto, aí você ganhou as pessoas, aí você... vai nadar de braçada, tá bom? Bom, agora a gente vai salvar o gráfico. Também já ensinei para vocês como salvar, né? A gente vai salvar em PNG. Colocamos aqui a função PNG, entre aspas, mortos por Covid, por capital, por faixa etária, ponto PNG. Não pode esquecer da extensão, tá, gente? Senão o gráfico salva errado, né? Ele vai salvar numa extensão qualquer. E normalmente não vai abrir, tá? Ponto PNG, então. Print P, lembrando que P é o nome do meu gráfico, então eu salvei aqui como P. Não sei porquê, gente. A gente acha na internet muito salvo como P, a gente aprende dessa forma e acaba salvando, né? Aí você salva o nome que você quiser, tá bom? E depois dev.off para fechar aqui o gráfico, salvar aqui. Vou lá na nossa pastinha para você ver como é que ficou. Tá? Sempre gosto de mostrar aqui. Ó, vou aqui na nossa pasta. Elaboração de gráficos, mortos por Covid, por capital, por faixa etária. Tá aqui o meu gráfico, prontinho para um artigo, prontinho para uma apresentação, né? Sem erro nenhum, né? Um gráfico muito, muito legal.
Beleza? Então, pessoal, na aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês nunca viram esse gráfico, pode ser um gráfico que ajude muito aí na pesquisa de vocês. Se você já viu, agora você tem uma forma de fazer ele no R. Eu não sei se é possível fazer ele, por exemplo, em Excel, de uma forma tão fácil assim, né? Porque aqui é relativamente fácil de fazer, ou em outros softwares. Então, aqui tem uma grande ferramenta para você utilizar na sua pesquisa, tá bom? Então, na aula de hoje é isso e vejo vocês na nossa próxima aula.